Agora inicia-se a entrevista com o professor Inaldo Sampaio. Professor, qual é a sua formação acadêmica? Bom dia, minha graduação foi Engenharia de Minas e Meio Ambiente, primeira turma da UFPA em 2004 na cidade de Marabá. Com especialização, tenho uma especialização em docência para ensino técnico, finalizada em 2018, e mestrado em gestão de recursos naturais pela UFPA, NUMA, em 2015. Segunda pergunta. Fale um pouco sobre a sua história, início de sua escolaridade. Houve algo que lhe motivou ou lhe levou a pensar em ser professor? Na verdade, não pensava em seguir a carreira docente. Por minha formação básica ser bacharel, não vislumbrava durante a graduação ser professor. Então, as oportunidades foram criadas ao longo da minha vida, me fizeram estar aqui hoje seguindo essa carreira de docente. Terceira pergunta. Como foi o seu processo de formação durante a graduação? Você lembra de alguma dificuldade que tenha lhe exigido muito esforço? As dificuldades principais durante a graduação foi por se tratar da minha turma ser a primeira. Então, a UFPA não tinha, né, uma estrutura capaz de fornecer uma base tão forte como deveria para uma primeira turma. Então, as dificuldades eram inerentes a essa situação e ao longo do curso a gente foi tentando superar, né, tentando se ajustar. A gente teve uma parte positiva que foi o patrocínio da Vale. Então, nesse aspecto, a gente sempre tentava preencher as lacunas que a UFPA não conseguia nos favorecer através da Vale em si, do apoio da Vale. Quarta pergunta. Como o senhor avalia a sua prática docente inicial, considerando que o senhor aprendeu na graduação? A minha graduação, por ser bacharelado, ela não forma os profissionais com essa vertente da licenciatura, certo? Mas, como é sabido, né, a docência em si ela envolve diferentes saberes. E durante minha graduação, o que eu usei, né, ao ser, ao me inserir dentro dessa carreira de docência? As experiências que eu tive com bons professores. Tentei sempre utilizar alguma metodologia, algumas práticas que, para mim, me despertaram interesse durante a minha graduação. Os professores, é lógico, alguns com uma melhor didática, outros nem tanto. Então, sempre procurei, no primeiro momento, ao ingressar na docência, repetir ou tentar o mais próximo possível adotar práticas que eu achei mais interessante durante o meu processo de graduação. Quinta. E atualmente, como o senhor avalia a sua prática docente? Eu tenho, esse ano fez na verdade, né, 15 anos de prática docente. Um ano antes de entrar no Instituto Federal do Pará e 14 anos já dentro do Instituto. No início, senti bastante dificuldade, naturalmente, até porque com os saberes, você tem os saberes disciplinares, mas tem os saberes também pedagógicos. Então, me faltava essa parte de saberes pedagógicos. Então, ao longo da minha carreira, ao longo da minha docência, eu procurei tentar melhorar essas práticas pedagógicas, já que eu não tinha tido isso. Sexta pergunta. Conte uma experiência bem-sucedida no exercício da docência. Ao longo desses 15 anos, eu tenho algumas experiências que são consideradas exitosas, assim como também não exitosas. Eu, algumas disciplinas eu adoto na metade da disciplina a confecção de tecnologias educacionais. Elas fazem parte do sistema de avaliação e eu consigo, juntamente com a turma, construir algumas tecnologias educacionais que venham a ser utilizadas por outras turmas para para uma melhor prática, né, uma maneira mais dinâmica de realizar uma transposição didática. Eu considero essa uma das práticas mais exitosas que eu tenho aqui dentro. Então, algo que já se tornou regular durante as minhas disciplinas, essa construção, juntamente com os alunos, das tecnologias educacionais. Sétima questão. Fale-nos sobre alguma experiência desafiadora em sua carreira.
Eu creio que eu posso comentar uma das principais experiências desafiadoras que eu tive dentro da docência foi ministrar disciplinas para operadores da empresa MRN em Oriximiná. Eu tinha apenas 24 anos e eu tinha uma sala com pessoas muito mais velhas do que eu, que tinham só de empresa mais idade do que eu possuía. Então eu acredito que essa tenha sido uma das experiências mais desafiadoras que eu já tive na minha carreira docente. Oitava. O senhor já improvisou alguma metodologia durante as suas aulas e que tenha percebido algum êxito? Em relação ao improviso, eu acredito que ele não deva fazer parte em si de uma prática docente. Qualquer atividade que ela tenha que ser realizada, ela precisa ser planejada e isso faz com que ela tenha um êxito dentro da atividade acadêmica em si. Porém, imprevistos acontecem, então o professor ele precisa estar sempre preparado para ter um plano B, um plano C. Hoje é quase que certo a utilização de retroprojetores, data show, e muitos professores ficam fixados apenas ao uso dessa tecnologia. E às vezes quando você não tem, você não sabe nem o que fazer se deparar com uma turma. Então nesse caso, a improvisação poderia vir nesse sentido, de você saber passar esse seu conteúdo sem necessariamente necessitar, por exemplo, de um data show. Mas voltando, né, acredito que o improviso em si ele não deva fazer parte, que o planejamento seja o alicerce de uma boa didática e um bom desempenho dentro da aula. Nona questão. Considerando o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, TICs, na educação, como o senhor utiliza essas tecnologias em sua prática docente? A gente sabe que qualquer ambiente virtual de aprendizagem ele pode ser considerado como uma TIC. Dentro do Instituto, a gente tem um ambiente virtual que é a turma virtual do SIGA. Então, dentro do meu trabalho, é frequente utilizar essa ferramenta, assim como outras. Em específico, durante a pandemia, a gente acentuou o uso dessa ferramenta. Como eu já sou familiarizado, eu tentei buscar, por exemplo, algo diferente. Então, durante a pandemia, com uma turma, eu propus uma metodologia para poder construir um paper utilizando todas as ferramentas da turma virtual do SIGA. Ao final, né, da proposta, a gente conseguiu a construção do paper, submetemos para um evento científico, foi aprovado, saiu nos anais. Então, acredito que nesse aspecto foi bem sucedida também a utilização dessa TIC. Décima pergunta. O senhor já pensou em desistir de ser professor? Não, nunca pensei, como eu tinha dito anteriormente, né? Não estudei para ser docente. Quando eu entrei no instituto, eu ainda tinha um pouco de rigidez de falar que eu era professor, né? Usava a expressão eu estou professor. Na verdade, ao longo do meu amadurecimento, eu entendi que eu sou professor, né? Então eu busco diariamente procurar novas formas de transpor esse conhecimento, de poder dar uma aula um pouco mais dinâmica, um pouco mais fácil de entendimento para os alunos. Então, não penso em desistir, penso em construir cada vez mais aqui dentro e sempre melhorar em busca de uma melhor forma de aprendizado para os meus discentes. Décima primeira. O que o senhor diria aos alunos de licenciatura em computação que estão no início dessa formação docente? Isso não só o pessoal da licenciatura, mas em graduação, a gente tem algo que é muito correto, né? A educação ela é transformadora. Os desafios eles fazem parte tanto de uma licenciatura, graduação. Então, se fosse para dar dica, é não desistir. Independente da dificuldade, você tem que persistir. Às vezes a gente tem uma formação e em determinado momento eu não tenho demanda para ela. Então eu busco uma nova formação, eu busco me adequar. Como eu disse, né, a educação ela transforma. Eu acho que ela é a principal ferramenta e mecanismo de um crescimento social nesse aspecto. E esta foi a entrevista com o professor Inaldo Sampaio. Muito obrigado. Por nada.